Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Venho fazer o Evangelho no Lar virtual desta semana com vocês. Hoje nós escolhemos o tema Parábola da Figueira Seca, que está no capítulo A Fé Transporta Montanhas, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós estudaremos esse tema, que é um tema que acho que poucos palestrantes costumam trabalhar, porque ele parece um pouco controverso, pelo menos eu imagino isso, não é? Mas eu acho que é um tema que vale a pena a gente pensar um pouquinho a respeito, para que a gente possa compreender por que a figueira acabou secando, né, nas palavras de Jesus na questão da parábola. Então eu vou aqui fazer a nossa preparação. Agradeço a presença de quem já chegou e espero que nós possamos estudar juntos com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, para que possamos sair um pouquinho mais amadurecidos deste final de semana, começando uma semana de muita luz, de muita paz, com as experiências que são educativas da nossa alma, e que nós possamos ser mais corajosos e estar mais fortalecidos conforme o estudo vai nos ajudando nesse sentido, tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui, só um instante, porque eu não consigo ver nenhum comentário, assim melhora um pouquinho. Embora eu não consiga responder durante o Evangelho no Lar, eu gosto de ver porque às vezes é alguma coisa mais pertinente e aí eu consigo captar rapidinho, tá bom? Vamos lá fazer a nossa prece inicial, em que eu sugiro que vocês se acomodem do jeito mais confortável que vocês puderem, para que vocês se sintam bem, que vocês possam sentir a proteção e o amparo, o envolvimento do seu mentor. Se vocês estiverem sozinhos, lembre que é só do lado de cada vida, do lado de lá não. Do lado de lá nós temos companhia dos nossos entes queridos, dos nossos protetores, dos espíritos simpáticos, dos espíritos familiares. E se vocês estiverem com a sua família material, que vocês lembrem da mesma coisa e que recordem também que essa comunicação que a gente está fazendo aqui, virtual, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ele na verdade nos fortalece enquanto lar, enquanto família, para que a gente possa se sentir um pouco mais como apoio mútuo, sabe? Um ao outro. Eu acho que é uma coisa muito gostosa de pensar. Enfim, vamos lá a nossa prece de abertura, em que nós pedimos ao Pai Maior, Deus, nosso Criador, esse Pai querido, que cria para o bem, que cria para a alegria, que cria para a paz, que cria para todas as virtudes, e que nesse contexto nos criou e nos fez passar momentos assim incontáveis. Nós não temos como mensurar tudo aquilo que já vivenciamos, que já experimentamos antes de nos tornar esta obra que somos hoje, e que ainda viveremos tantas experiências que nos tornarão melhores, luz, energia e tudo aquilo que é de bom que a gente pode fazer nascer daqui, desse espírito que somos. Agradecemos a presença de Jesus, que prometeu estar presente entre aqueles que falassem em seu nome. Nós estamos aqui falando de espiritismo, nós estamos falando aqui de cristianismo, nós estamos falando aqui de amor, de bondade, de conhecimento. E agradecemos a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, de todos aqueles que fazem questão de estar ao nosso lado como suporte, como apoio, como amigos, para nos inspirar, proteger e amparar sempre. E assim, gratos que somos, pedimos permissão para iniciar o nosso estudo, certos de que sairemos melhores daqui, desses próximos minutos, do que estamos começando, e certos também de que este conhecimento que absorveremos hoje será útil na nossa vida, no nosso cotidiano, para sempre. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Eu acho tão engraçado que toda vez que eu faço prece, eu vejo que eu fico de lado. Eu sei por quê. Gente, eu acho engraçado mesmo, não ligue não, tá? Vamos estudar um pouquinho? Bom ver vocês aqui. Vamos lá ler a parábola da figueira seca. Diz lá no item 8 a parábola propriamente dita. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira,
foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vou-lhe digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que eu já iniciei na minha introdução dizendo que eu vejo poucos palestrantes tocando nesse assunto da figueira seca. Acho que, e comentei que acho que é por ser um pouco controverso, porque é meio estranho, né? Jesus amaldiçoar uma árvore porque não está dando fruto, sendo que a própria parábola menciona que não era tempo de figos. Então fica meio estranho você pensar assim, pô, mas que Jesus estava pensando? Então a parábola diz que não é tempo de figos, mas Jesus amaldiçoa e ela morre. Então a gente tem que primeiro considerar que a Bíblia, os evangelhos, eles não foram escritos nem por Jesus, e os próprios discípulos escreveram depois, né, de apóstolos, depois de Jesus ter morrido na cruz há muitos anos depois. E aí muitas coisas se perdem. E outro, tem questão da tradução, sabe? É uma língua pobre que é trazida em tradução para uma língua um pouco mais rica, em que uma palavra como, por exemplo, odiar, que a gente já até estuda isso dentro da doutrina espírita, significa odiar, ao mesmo tempo que amar menos. Então eu odeio fulano, porque eu odeio, porque eu gosto menos de fulano do que ciclano, comparativamente. Então as questões das palavras, da tradução. Outra, se alguém traduziu errado uma vez, as outras traduções nascidas desta mesma tradução equivocada acabam se tornando equivocadas. Então a gente tem que considerar que esta parábola pode ter algum equívoco, algum engano, mas vamos deixar isso para o lado, vamos deixar para lá. Vamos considerar primeiro que Jesus tinha um objetivo educativo e que possivelmente ele conhecesse aquela árvore entendendo que ela não produziria frutos, e que ele aproveitou isso acelerando o processo de uma forma, sei lá, física, científica, material, que a gente não sabe como ele fez, mas que ele teria acelerado esse processo para mostrar o quê? A força da fé, a força da crença. Então, um aspecto, porque veja, nós estamos falando aqui do capítulo A Fé Transporta Montanhas, e ele disse: quem tiver fé que não duvidar é capaz de fazer uma montanha ir daqui para cá, lá. Então a gente precisa considerar esse aspecto, tá? Deixando de lado essas ressalvas que fiz a respeito da tradução, dos erros eventualmente transcorridos pelo tempo, considerados corretos, mas que o tempo adulterou, tá bom? Vamos continuar agora com a leitura, que é a explicação do Espiritismo, não a mais a parábola. O item 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual o proveito disso se tirou. Então ele está falando aqui, a explicação já dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando especificamente dos oradores. Será que eu, Vânia, que estou aqui compartilhando o meu tempo com vocês a cada 15 dias, fazendo Evangelho no lar,
estudando com vocês, será que o que eu estou falando tem conteúdo? Será que não é só aparência? Será que não é só palavra bonita? Será que não é só porque eu tenho facilidade de falar? Será que aquele orador que a gente vê na casa espírita? Será que é aquele padre que a gente vê na igreja católica? Será que é aquele pastor que a gente vê na igreja evangélica? Será que é aquele monge que está no seu templo? Será que o representante da religião, e não só da religião, obviamente, né? No momento eu menciono religião porque é o que nos interessa. Mas será que estas pessoas que têm facilidade para falar, que falam bonito, estão tendo conteúdo? Então a explicação da parábola já começa dizendo que ela é o símbolo das pessoas que só têm aparência. Só fachada, mas não tem conteúdo. A árvore, aparentemente, pela parábola, ela estava bem, só que ela não estava produzindo. E repito, deixa de lado o fato que a parábola comenta que não era época de frutos. Isso aí a gente pode ter N explicações que no momento eu não tenho. Por quê? Porque pode ser um erro até de tradução, né? Um erro de interpretação durante a tradução por causa da linguagem. Mas fato é que a árvore não produzia, ela tinha uma aparência de longe, aquele que está faminto diz, um pé de figo, vou lá comer figos. Não tem figos, o que está oferecendo? E aí, continua o texto dizendo que é ainda, a significado da parábola da figueira, o emblema de todas as pessoas que têm os meios de ser úteis e não são. Ou seja, tem aparência, mas não tem conteúdo, não atuam para que a sua capacidade, aquilo que ela tem de bom, possa ser utilizado. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. A fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Ou seja, aqui até volta ao que eu falei, Jesus tinha como prever pela sua capacidade, pelos seus dons mesmo, né, até mediúnicos, vamos dizer assim, ele tinha como prever que aquela árvore estava condenada. E aqui ele está comparando, o texto, a explicação do Espiritismo está comparando, dizendo exatamente isso, porque um dia estas pessoas, essas árvores, aquilo que a árvore representa, estará condenado, porque aquele que não dá nada morre. E eu não estou falando da morte no sentido que nós estamos falando literal, morreu fulano, morreu ciclano, não, morre porque não tem o que oferecer. Todo aquele que não oferece definha. Não tem como você continuar produzindo se você não produz, você definha. E aí diz aqui, quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão do nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Então nós temos que considerar que é um alerta para todos nós que temos condições de produzir, que temos condições de fazer o bem, que temos condições de compartilhar, de ajudar, de fazer caridade de diversas formas. Caridade não é só material, não é só moral, não é só espiritual, existem várias formas de caridade, que todo aquele que não produz por escolha, por voluntariedade, todos eles acabarão sendo tratados como a figueira seca. E como é que a figueira seca foi tratada? Segundo a parábola, Jesus teria, abre aspas, amaldiçoado, e no dia seguinte ela tinha definhado, tinha secado. Percebe? Porque daí tudo aquilo que a gente teve de instrumento para produzir, aquilo não nos será devolvido por um tempo, até que a gente consiga dar o valor. Por exemplo, eu falo razoavelmente bem. Se eu não utilizo a minha voz para o bem, a tendência é que eu faça definhar em mim, no meu corpo espiritual, que chama perispírito, aquilo que eu não utilizei para o bem. Definhando a minha capacidade, eu posso nascer de várias formas, sem condições de falar,
ou seja, com uma dificuldade de fala qualquer, seja gagueira, seja mudez, seja, sei lá, que tipo de doença tem que possa me impedir de falar. O que é importante a gente saber? Nós temos dons, os talentos, outra parábola de Jesus, a parábola dos talentos. Nós temos talentos, nós temos capacidades e nós temos que utilizar essas capacidades para que nós nos desenvolvamos e contribuamos também com o mundo à nossa volta, com as pessoas à nossa volta. Então, para que não sejamos tratados como figueira seca, né, pela lei de causa e efeito, se eu tenho uma coisa, não faço utilização, então me tiram aquilo, não utilizo, para que eu preciso daquilo? E aí eu vou perceber a necessidade, o quanto seria melhor a minha vida se eu conseguisse. E isso vale para todas as coisas. Eu dei um exemplo simples aqui, bem trivial da minha voz, mas isso pode acontecer para qualquer coisa. Qualquer limitação, qualquer dificuldade, qualquer desejo intenso que a gente tem e não consegue acessar, se a gente talvez pudesse analisar espiritualmente falando, a gente veria que a gente desperdiçou no passado. Aí o item seguinte já trata dos médiuns. E olha o que eles dizem aqui no Evangelho. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes, aos espíritos, para transmitirem as suas instruções. Por isso, os médiuns são dotados de faculdades para esse efeito. Então, o médium tem uma capacidade de fazer ponte, porque os espíritos não têm o instrumento necessário, que é o corpo físico, para se comunicar com todo mundo, passar os seus conhecimentos. Aí, nesses tempos de renovação social, os médiuns têm uma faculdade particular. Eles são as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante, ou seja, tem muito médium, muito tipo de mediunidade. Eu posso não ver, não ouvir, mas eu percebo quando não estou sozinha. Certamente eu sou intuída para dizer algumas coisas e sei disso porque as pessoas me dão feedback, me dão retorno, dizem, puxa, Vânia, você falou uma coisa que caiu certinho. Mas não é porque a Vânia é extraordinária nem nada, é porque há uma intuição que se chama mediunidade que eu acabo captando. E vocês também, a seu modo, são médiums. Também, a maioria de nós é médium. Raríssimas são as pessoas que não têm mediunidade, praticamente nenhuma. Todas nós temos um grau de mediunidade. Não somos ostensivos, talvez, mas temos um grau de capacidade de sentir e perceber os espíritos. Mas os que são ostensivos têm um trabalho a fazer. E é um trabalho muito importante, que é esse de fazer a ponte com os conhecimentos espirituais. Daí aqui diz aqui... Encontra-se em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Porque ele está dizendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poxa, como é que pode ser? É porque todo mundo é chamado. Eu posso ser ateísta e estou sendo chamada. Eu posso ser de qualquer outra religião que não reencarnacionista, que não acredita em mediunidade, e mesmo assim sou chamado. Por quê? Porque a informação chega para todos nós. E a gente pode desprezar ou não, ignorar ou não se interessar ou se interessar. Que mais que diz? Mas, se os médiuns se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveitos, senão para si mesmos, em se melhorando, se não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Ou seja, todo aquele que não utiliza para o bem ou utiliza só para si, acaba sendo a figueira estéril, como na mediunidade. Deus, e aí percebe, mais uma vez, um comparativo com a parábola. Deus lhes retirará o dom que se tornou inútil em suas mãos,
a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará para se tornarem a presa dos maus espíritos. E aí vocês vão talvez se perguntar assim: ai, mas que maldade, né? O cara já não tá sabendo usar a mediunidade, já tá fazendo mal, ainda vai tirar dele, deixar que ele seja ainda presa dos maus espíritos. Puxa vida, né? Não é agora que ele precisava de ajuda? Ele teve toda a ajuda do mundo, vai continuar tendo toda a ajuda do mundo, só que não vai ter mais o instrumento que ele teve. Ele vai ter que utilizar de todas as forças, de toda a capacidade que ele puder ter sozinho, sem aquele instrumento, que era um instrumento para ajudar um número maior de pessoas. Dizem que, e eu acredito nisso, por isso que eu estou repetindo inclusive, que os médiums que têm capacidade de ajudar muitas pessoas são os maiores devedores. Então eu devo 10 reais, o outro deve 1 milhão de reais. Claro que para pagar, se eu a cada vez que eu faço um gesto bom eu ganho 5, em 2 vezes eu pago os 10 que eu devo. Mas e quem deve 1 milhão? Como é que vai fazer? Quantas vidas levará para pagar esse, abre aspas, né, que eu tô dando exemplo material, para pagar esse 1 milhão? Então, um instrumento como a mediunidade, você consegue fazer muita coisa. O meu trabalho aqui é muito humilde, muito pequeno, né? Mas, por exemplo, no momento aqui tem 19 pessoas acompanhando comigo. Eu não sei, vamos supor que cada um de vocês tenha mais uma pessoa do lado, já são 38 pessoas. Digamos que tem lá 3 espíritos cada um, possivelmente hajam mais, que estão acompanhando com vocês. Então, você vê que como multiplica uma coisinha pequena que eu tô fazendo? Por quê? Se eu tenho essa capacidade, esse dom, eu tenho que utilizar. E isso eu tô falando de mim, para dar um exemplo, porque isso vocês vão transferir para vocês. O que é que vocês podem fazer? Porque não se limita à mediunidade. Mas em relação à mediunidade, veja, não faz muito tempo aí, nós tivemos um baque, um choque de um médium que, embora não fosse espírita, porque se fosse espírita, não é só por ele dizer que não era espírita, mas também porque se ele fosse, a conduta dele necessariamente teria que ter sido diferente. O médium que estava utilizando da sua capacidade mediúnica para, enquanto curava de um lado, do outro lado, fazer coisas cruéis, terríveis. Então, claro que essa mediunidade em algum momento vai ter que ser tirada dele. Claro que ele vai ficar à mercê dos espíritos com os quais ele se vinculou por falta de utilizar para o bem o seu dom nos aspectos em que falhou. Então a gente precisa perceber que nós mesmos é que acabamos construindo um caminho difícil para nós mesmos que acabamos dificultando a vida, porque a gente não aproveita o tempo. Tem um livro, eu já até mencionei num outro evangelho aqui, esse livro aqui, Caibar Schutel, que se chama Parábolas e Ensino de Jesus. Caibar não tinha assim uma forma muito sucinta de falar, mas ele vai falando de todas as parábolas de Jesus. E aqui a parábola da figueira estéril, que está na página, na versão do livro, na edição do livro que eu tenho, está na página 27, ele coloca que a parábola da figueira estéril pode ser analisada pelo ponto de vista científico, né, da questão física mesmo na coisa, e também que pode ser analisada pelo lado filosófico, que seria o que eu estou focando aqui, porque é este o meu papel neste momento, que seria realçar a parábola realçar a necessidade indispensável da prática de boas obras, ou seja, de produzir, ser a figueira que produz, ser a árvore que dá frutos. E aí ele fala que o que nós precisamos da árvore, obviamente, são os frutos. O que nós precisamos da religião são as boas obras. O que nós precisamos do ser humano? Pessoas que façam o bem. Então, eu até comentando, essa semana, na sexta-feira, teve mais um desastre, né? Mais um crime ambiental aqui, lá em Minas Gerais, onde caiu lá a barragem e mais pessoas morreram, mais natureza foi destruída, mais casas. Em 2 dias já estão pedindo para não mandar mais nada para lá, porque as pessoas doaram alimentos, roupa, materiais de construção e tudo aquilo que era necessário para recuperar o local. Ótimo, maravilhoso, muito bom. Mas fora o desastre, nós temos todos os dias
e não precisa nem sair da sua cidade, da minha cidade, para saber que tem gente passando fome e necessidade. Na época do frio passa frio, na época do calor passa calor, tem doenças naturais do verão, tem um monte de problemas. Quantos de nós só somos levados à ação quando a dor parece superlativa, que a mídia bomba as notícias, mas todas as outras vezes, todos os outros dias, todas as outras pessoas continuam sofrendo? E a gente às vezes precisava despertar para ter mais iniciativa, mais proatividade para fazer o bem. A gente às vezes esquece de fazer o bem e acaba sendo a figueira que não deu frutos. Então ele fala aqui do ser humano e fala também das religiões. E também, como no próprio evangelho se mencionou, todas aquelas instituições, todas as organizações que não dão frutos também vão desaparecer. Veja o que está acontecendo no mundo inteiro, não é só questão de Brasil, não. E não é só nas questões políticas, mas fortemente no Brasil e fortemente na questão política. Quanto se está havendo de aparecimento, de surgimento de coisas erradas que estão sendo feitas e a gente está perdendo a fé nos políticos, está tendo que tomar atitudes, está tendo que sair do conforto para poder brigar por melhorar a condição de vida. Por quê? Porque as estruturas que estão corrompidas, elas não podem mais ficar, não é? Então é impressionante. Aí uma outra coisa que o Caibar fala, que a parábola ela vai tratar de uma forma muito forte, embora ela seja muito enxuta, da questão da fé, e que esta fé ela é transmitida pela prática da caridade. E ele fala também que, encarada pelo lado filosófico, a parábola da aflição da figueira que secou é um aviso do que vai acontecer aos homens semelhantes à figueira sem frutos. Já mencionei, a pessoa que não produz, a pessoa que tem uma capacidade, que tem um dom, que tem condições intelectuais, emocionais, materiais de fazer o bem e voluntariamente não faz. E também vai acontecer, aqui ele cita expressamente as religiões vão acabar se autoconsumindo, definhando, porque não tem como fazer coisas que só na aparência, só na boca para fora. Tanto é que o espiritismo não se abalou de modo algum, por exemplo, com o caso do médium que eu mencionei aí atrás. Por quê? E se ele fosse espírita de verdade, teria se abalado? Não, porque a doutrina fala de moral, de comportamento moral, de conhecimento espiritual, fala de virtudes. A questão material, ela depende dos homens e cada um de nós tem imperfeições. Ou vocês são perfeitos e não têm defeitos nenhuma inferioridade moral. Ou eu sou perfeita, de jeito nenhum. Todos estamos aqui aprendendo. Aliás, por isso que é preciso aprender também uma virtude chamada tolerância. E por fim, o que eu gostei muito que ele diz: acontece, porém, que chegado o tempo propício, a obra estéril desaparece para não ocupar inutilmente o campo de ação onde se implantou. Então, todo aquele que ocupa um espaço e não produz nesse espaço, todo aquele que ocupa um lugar, uma posição, que tem uma capacidade, um dom e não utiliza, uma hora ele vai ser colocado de lado e vai ter que arcar com as consequências de ter que cumprir as mesmas coisas que ele já devia, realizar as mesmas coisas às quais se comprometeu e com mais dificuldade. Por quê? Porque não só aumentou a sua carga de débitos, como não tem mais o instrumento, que é aquilo que facilitava ou a capacidade intelectual, ou a capacidade material, ou até mesmo a mediunidade, como foi citado no Evangelho. Então, gente, em resumo, por que escolhi falar com vocês hoje sobre a parábola da figueira que secou? Para que nós possamos, mais uma vez, fazer uma autoanálise. Será que como árvores, porque somos
árvores nesse momento, simbolicamente. Como árvores, nós estamos produzindo e mais, estamos produzindo os frutos que dizemos que produzimos. Se me digo figueira, produzo figos. Se me digo macieira, produzo maçãs. Se me digo espírita, se me digo cristã, eu produzo o que o espiritismo e o cristianismo apregoam, ensinam e fazem que a gente pratique. Então, hoje é um momento de autoanálise, hoje é um momento de reconhecimento, olhar no espelho, não o espelho material só, mas o espelho da alma e dizer assim, o que é que eu produzo? O que é que eu ofereço? Estou oferecendo aquilo que sou capaz de oferecer? Porque de verdade, nós hoje temos uma vida que a gente não vê o fim dela, a gente desconsidera a única certeza que é a morte. Mesmo sendo espíritas, temos medo de falar muitas vezes do dia que seremos levados daqui para o outro lado da vida. Só que isso vai acontecer e nesse dia ninguém vai precisar cobrar nada da gente. Nós teremos lá os nossos desafetos, talvez, espirituais, que possam nos cobrar, mas eles só nos atingirão se nós nos cobrarmos e verificarmos que não cumprimos com as nossas obrigações. Então é preciso que a gente faça uma autoanálise e, sobretudo, considerando em que capítulo do Evangelho está a parábola da figueira que secou, lembrar que a fé é aquela que acredita, que é convicta, que não duvida, e ela não é uma presunção do meu poder ou do seu poder, é a presunção do poder de Deus. Eu presumo porque eu acredito, porque eu confio, porque eu entendo que este ser tem capacidade de fazer qualquer coisa, e se eu acredito que aquilo vai acontecer porque é bom, porque é útil, e sendo realmente cristãos, sendo pessoas realmente bem intencionadas, nós não vamos pedir loucuras, absurdos. Nós vamos pedir coisas boas, nós vamos pedir aquilo que é bom para todo mundo, não só para nós. Percebem? Então a gente vai ser atendido por quê? Porque temos a fé do tamanho de um grão de montanha, mas aquilo dentro de nós tem uma capacidade gigantesca de transformação. Então, quando as pessoas pedem prece nos grupos em que eu oriento ou ajudo de alguma forma, ou até acompanho, eu percebo que, como eu não sabia e aprendi durante o tempo, como eu procuro mostrar para vocês e espero que vocês tenham aprendido, a gente pede prece para os outros porque a gente não acredita em nós, não acredita que Deus vai nos ouvir, não acredita que nós não merecemos e não acreditamos que somos capazes de contribuir. Só que a pessoa que mais alto fala, não no sentido de gritar, mas no sentido de ser ouvido com Deus, é aquele que sente a gratidão, que louva ao Criador e todas as coisas e que pede porque precisa de amparo, de fortalecimento. Então, antes de pedir as suas preces, lembrem que a fé está aí, essa sementinha pequena, e que vocês podem utilizá-la para pedir vocês mesmos, para acreditar vocês mesmos, para construir vocês mesmos, para mudar tudo. E produzam. Eu também estou nessa luta de produzir, porque a gente realmente precisa. Eu não estou conseguindo ler todas as mensagens aqui, vi que é uma aqui que está me perguntando sobre carne, depois eu vejo, tá, Flávia? Mas pelo que eu entendi aqui, ver os animais afundando a lama, ficou pensando em consumir carne. Bom, pois eu respondo. Um dia eu vou falar pra vocês por que eu sou vegetariana, tá bom? Mas aí vamos ver se vai ter gente pra escutar. Eu realmente não falei ainda, né? Eu já fiz palestra sobre isso, mas faz tempo que eu não falo no assunto. Vou falar por que eu sou vegetariana pra vocês e por que eu acredito, honestamente, que o espiritismo facilita que a gente seja vegetariano. Enfim, é isso aí. Já me estendi bastante. Recomendo leitura integral do texto que a gente estudou junto agora. Se tiverem também o livro do Caibar, deem uma olhadinha. E claro, pensem, ponderem, analisem, se autoavaliem, porque só a gente pode se mudar e aprender através do esforço. Ninguém pode mudar ninguém. Mãe não muda filho, o marido não muda a mulher, nem mulher muda o marido, e professor não muda aluno e assim por diante. Nós só mudamos os outros através do nosso exemplo e o nosso exemplo só acontece se a gente quiser mudar, tá bom? Bom, boa noite para vocês.
Que Deus ampare, que Jesus ilumine. Vamos fazer uma vibração nesse momento antes de encerrar por todo o nosso planeta. Mas no nosso planeta inteiro, por todos aqueles que sofrem de dificuldades materiais, de crimes que as pessoas, por egoísmo, por corrupção, por descuido, por inveja, por qualquer sentimento negativo possam causar ao próximo. Por todos aqueles que são vítimas da incúria humana, do individualismo, do egoísmo, que nós possamos vibrar por todas as Marianas, esbrumadinhos que acontecem em pequena escala, em grande escala, no mundo inteiro, que nós possamos vibrar pelo nosso planeta como um todo, pelos animais, pela nossa flora, fauna, que nós possamos vibrar por todos os que estão doentes da alma, doentes do corpo, por todos aqueles que não entenderam o que estão fazendo aqui, e para que todos nós possamos ter aquele estalo que diz: o que estou produzindo, o que eu quero produzir. Que cada um de nós se sinta envolvido amorosamente e que esses sentimentos que nascem do nosso coração nesse instante, de querer ajudar as vítimas do mundo em todos os aspectos, que elas possam, esse envolvimento espiritual possa se multiplicar para que todos os que estão nessas condições recebam amparo. Que todos os que estão com saudades dos seus entes queridos, que todos os que tiveram que partir sem avisar, que todos aqueles que têm oportunidade de consertar alguma coisa e não estão fazendo, possam despertar. Enfim, que todas as nossas necessidades morais, materiais, espirituais possam ser satisfeitas se forem para o bem maior, se forem para o bem das pessoas, da humanidade. Que Jesus esteja sempre conosco, que a gente se sinta amparado, que não deixemos de olhar com carinho a pequena semente da fé que está em nós e que possamos alimentá-la, protegê-la e fazê-la crescer dentro de cada um de nós. Que a gente produza os frutos que viemos para produzir e que tenhamos a humildade de pedir socorro a Deus quando não estamos fazendo. E que todos aqueles que pediram preces para nós possam recebê-las com as vibrações de força, de luz, de coragem, de amor e saúde. E que Deus torne a semana de cada um de nós dias, momentos, minutos de produtividade perfeita em todas as áreas. Gratidão imensa, que Deus abençoe, que Jesus ampare e que vocês fiquem com muita luz nesse instante e daqui para diante. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Beijão para vocês, viu?